Voltando com as últimas notícias do Fluminense nesta quinta-feira, aqui no canal do Lessa, daqui a pouco mais tarde, né? Pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, antes é dia de secar o Botafogo. Nosso cabuloso, hoje é Cruzeiro desde criancinha, vai arrancar pelo menos um empate lá no Mineirão pra gente ficar feliz. Mas antes eu vou deixar você muito bem informado por aqui com as notícias do Flu ao longo desta quinta-feira, algumas notícias importantes, então você pode chegar, se puder, já deixando aqui o seu like, o botãozinho tá aqui embaixo, larga o dedo aí no like, se inscreva também aqui no canal do Léo se você não tá inscrito, para você sempre ficar muito bem informado sobre o Flu. Vou começar falando de Germancano, porque a gente sabe que ele vem avançando nesse processo de recuperação da lesão que ele teve no joelho. É um processo que está mais demorado do que a gente imaginava inicialmente. Existe a expectativa de contar com o Germancano nas semifinais da Copa do Brasil, mas, enfim, vamos com cautela. Porque, primeiro, ele já não vinha muito bem, acabou se lesionando e estava muito tempo fora. Então, não vai ser simples voltar agora em meio ao momento decisivo, tendo que adquirir ritmo de jogo. É complicado. Eu, particularmente, vejo como difícil o Cano ainda conseguir ajudar o Fluminense nessa reta final de ano. Mas é claro que ele quer se recuperar o quanto antes para ficar à disposição do Zubeldia e aos poucos está dando alguns passos nesse sentido. Informa lá no lance, vou até colocar aqui na matéria para vocês, o Pedro Brandão, que o Cano realizou algumas atividades com bola no gramado, separado dos companheiros, tá? Não foi junto ali com o elenco normalmente. Já estava previsto isso no início, foi depois do jogo contra o Grêmio, na verdade. Eu apurei que a tendência era de que ao longo dos próximos dias ele fosse realmente a campo, realizar alguns trabalhos específicos, até para testar, para ver se ele vai sentir dor, ver se ele não vai, se ele vai reagir bem aos movimentos. E, segundo Pedro Brandão, foi a segunda tentativa, porque na primeira ele sentiu algum incômodo. Ele relata aqui na matéria, ó, foi a segunda tentativa do Cano de chuteira nos gramados. Semana passada ele até iniciou o processo, mas sentiu dores e precisou interromper a atividade. Ele que não entra em campo desde o dia 29 de outubro. Então, assim, a gente está 4 de dezembro, já mais de um mês que o Cano não consegue... Enfim, que ele não vai a campo, não disputa jogo, não consegue treinar ali com intensidade. Então, mesmo que ele se recupere nos próximos dias, semana que vem já está vindo aí a semifinal. É improvável que ele consiga estar em condições realmente de entrar num segundo jogo, de semifinal decisivo, numa final. Então, por isso, eu infelizmente estou pessimista. Mas enfim, vamos ver com calma como ele vai reagir a esse processo de transição para saber se ele consegue voltar a tempo para pelo menos, quem sabe, ele ficar no banco de reservas nessa reta final aí de 2025. E por falar em Copa do Brasil, se o Fluminense chegar na final da Copa do Brasil, pode simplesmente bater 430 milhões mais ou menos de reais em premiações ao longo de 2025. Um recorde absoluto, recorde histórico absoluto, graças, claro, ao desempenho que o Fluminense teve na Copa do Mundo de Clubes, chegando na semifinal da competição e surpreendendo todo mundo. Essa matéria aqui assinada pelo Gustavo Garcia e o Marcelo Neves lá no GE, fez um levantamento aqui do que o Fluminense já arrecadou até o momento, né? Levando em consideração os mais de 360 milhões de reais arrecadados lá na Copa do Mundo. Tem a lista aqui, ó. Copa do Mundo de Clubes, 324, na verdade, 324 milhões, 445 mil, 222 reais. Sul-Americana, pouco mais de 14 milhões de reais. E a Copa do Brasil, até o momento, 24 milhões. Se o Fluminense for para a final, ele já garante mais 33 milhões em premiação. Se chegar ao título, mais 77 milhões de reais. A Copa do Brasil é uma competição que premia muito quem chega na final. Né? Não é quem chega lá nas oitavas, nas quartas, ganha uma grana, mas dinheiro forte mesmo, dinheiro pesado, chegando ali na semifinal e na final. Pode acontecer com o Fluminense e por isso esse dinheiro de premiação seria tão alavancado. E é claro que isso pode ser um reforço significativo pensando em montagem de elenco para 2026. Acho que dá para levar isso em consideração, apesar da gente não saber para onde exatamente o dinheiro vai, qual a prioridade, aí é a diretoria que tem que falar. Então, fazendo aqui uma
uma comparação com 2023, quando o Fluminense conquista a Libertadores, termina em 7º no Campeonato Brasileiro e chega a disputa a Copa do o Mundial, vice no Mundial, conseguiu arrecadar 194 milhões, menos de 200 milhões de reais. Na conta de 2025 também está o Campeonato Brasileiro, porque aí depende de onde o clube vai terminar. Não tem premiação ainda confirmada, os valores confirmados, mas a tendência é receber ali algo em torno de 40 milhões de reais. O Fluminense pode terminar em quinto, pode terminar em sétimo, né? Terminando em quinto vai conseguir ganhar uma grana a mais. Então será que o Fluminense vai conseguir dar um encaminhamento interessante a esse dinheiro? Porque realmente é muita grana. Para a capacidade que o Fluminense tem de arrecadação, é muita grana. O dinheiro da Copa do Mundo ele já entrou. E sempre é bom lembrar, né, gente? A gente fala, vão contratar reforço, mas uma boa parte desse dinheiro também vai para os jogadores. As premiações são altas. A Copa do Mundo foi assim, vai ser assim em toda competição. Tá? Só depois a gente vai saber, com o balanço do clube, qual foi a porcentagem, para onde foi. Mas a gente fica nessa ilusão de que vai ganhar 400 milhões, ou na Copa do Brasil 77 milhões, e vai tudo para contratar reforços, vai pagar dívida. E não é bem assim. Uma boa parte disso acaba se perdendo ali em forma de premiação, se perdendo ali entre aspas, né? E tem toda a logística também. A Copa do Mundo, por exemplo, exigiu um investimento muito alto em logística. Enfim, tudo isso acaba, no fim das contas, tendo que ser debitado para saber quanto o clube conseguiu arrecadar de fato, que não foi mais de 300 milhões a Copa do Mundo. Arrecadou isso, mas ficou com quanto? Muito menos. Né? É uma conta que muita gente às vezes não faz, ou a gente não faz na hora de fazer projeções com esse dinheiro e achar que vai entrar essa grana pesada 100% no cofre do clube. E não é assim. Não é assim só no Fluminense, é assim também nos outros clubes. E o Fluminense contratou uma jovem promessa do Resende, o José Manuel, jogador de 17 anos. O Resende, de forma oficial, comunicou aí essa negociação. Destaque do Sub-17, campeão carioca, camisa 10, concluiu sua experiência internacional e agora parte para um novo desafio, está fechado com o Fluminense. Ele participou de uma, não vou dizer peneira, ele foi para a Espanha, lá no Vídeo Real, ficou lá 15 dias treinando, essa informação foi apurada até pelo Marcelo Neves lá no GE. Ele participou lá ele foi observado num campeonato aqui no Brasil, levaram ele para lá para ser observado de perto, ficou 15 dias, acabou voltando e agora vai para o Fluminense. Contrato até o final do ano que vem, uma oportunidade para ele, se destacou no Resende. O clube já, enfim, fez o comunicado oficial, como geralmente faz com todos os outros jogadores de lá, da Academia Pelé, lá do Resende. Eles já é uma prática, eles sempre anunciam assim as transações. Então, tá aí, José Manuel, moleque que despertou, foi muito bem na competição. Vou até olhar aqui para ver qual foi exatamente. Foi justamente nesse campeonato carioca. Ele se destacou lá, teve essa experiência na Europa, não ficou, enfim, agora vai lá para Xerém. Tomara que ele tenha muito boa sorte. Às vezes acontece, né? O jogador vem de outro clube, mesmo já ali, né, no Sub-17, tem muito potencial. Eu acho que é um trabalho importante de captação, de observar esses jogadores que vão se destacando em outros clubes menores, que às vezes não tiveram a oportunidade de ir para um time grande, e acaba acertando. Uma hora dessa acaba acertando. Então esses movimentos para mim são sempre muito interessantes. Para a gente fechar aqui, uma informação lá da Itatiaia, meu amigo Gui Abraão, informando que o Palmeiras está de olho em Nino, para surpresa de absolutamente ninguém. Ele interessa ao Palmeiras, de acordo com a apuração dele. A tendência é que o nome do defensor fique em alta no mercado nacional com a abertura da janela de transferências. Ainda não há propostas oficiais apresentadas para o clube russo, que costuma ser rígido em negociações. A atual gestão do Fluminense nutre boa relação com o Nino e terá abertura para conversar com os zagueiros sobre o retorno ao Rio de Janeiro. Na verdade, isso já vem acontecendo, né? Essas conversas já vêm acontecendo há muito tempo. E o que eu apurei, inclusive, ontem, é que o Zenit, a gente tem algumas especulações sobre valores, 6, 8, 10 milhões de euros. Até o momento, o Zenit não estipulou valor para o Nino. Pelo menos não que tenha chegado ao Fluminense. Não há esse valor definido ainda, tá? Então, tudo que está sendo falado, obviamente, né, eu estou falando aqui por mim, posso falar pelos outros, mas
ou é especulação ou, enfim, o jornalista conseguiu através de outras fontes, mas não chegou nada ainda até o Fluminense, ó, vamos pedir X nele. Não há essa definição. Imagino que o clube, obviamente, tem uma ideia de mercado que eles vão pedir. Vale ressaltar, o Fluminense já conversa com o Nino há muito tempo. O Mário tem abertura com o diretor esportivo lá do Zenit. Agora, o quanto que isso vai ser suficiente para comover os russos, para facilitar um pouquinho esse negócio e o retorno dele ao Flu, aí só o tempo vai dizer. Mas é claro, isso aí é óbvio. A partir do momento em que abrir a janela, Flamengo e Palmeiras vão querer o Nino. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. E aí a vontade dele em vir para o clube e a capacidade que o Fluminense vai ter de investir para chegar perto do que os russos vão pedir é que vai determinar para mim o futuro dessa negociação. E para a gente fechar aqui, vou lá na KTO de ITCK, já falamos, né? Cruzeiro e Fluminense. Cara, vai lá para você ver. Ódio do Cruzeiro 1,71, hein? Para aumentar ainda, para motivar ainda mais. E na vitória do Cruzeiro aqui, cara, é uma possibilidade. Eu, por exemplo, posso ativar a chance extra, porque utilizei nessa rodada, precisava de um gol do Internacional contra o São Paulo. Um golzinho só, podia perder. E esse time mequetrefe não fez nada, acabei perdendo a aposta, mas eu tenho a opção de selecionar a chance extra. E aí, olha só, não vou perder nada. Ou melhor, vou poder ter a chance de recuperar aqueles R$10 que eu apostei ontem. Sempre com responsabilidade, só na KTO tem isso. O link tá aqui na descrição. Obrigado a todo mundo que tá fortalecendo, chegando junto. Muita gente indo lá na KTO, criando a conta. E é por isso que a gente vai continuar, se Deus quiser, a parceria para o ano que vem, graças à confiança que vocês têm na gente e também fortalecendo sempre essa parceria que é fundamental para o nosso projeto. Aqui no canal do Lessa e lá no Jornada também, para a gente fazer essa cobertura que a gente faz ao longo de todo o ano, mais de 80 jogos com o Fluminense, tá? Tá aqui embaixo, só você abrir a sua conta, aposte com responsabilidade lá na KTO. Hoje é dia de vitória do Cabuloso e ainda botar uma graninha no fim das contas no bolso. Fechou? Nos vemos mais tarde. Um abraço. Tamo junto. Valeu.